Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão do relacionamento escolar. Nosso assunto de hoje é relacionamento com órgãos educacionais. Tópicos a serem abordados nessa aula: pirâmide educacional, legislação escolar, órgãos governamentais. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de compreender a estrutura administrativa e organizacional da educação no Brasil, interpretar a legislação do cenário educacional brasileiro e diferenciar os órgãos governamentais da educação. A educação no Brasil pode ser entendida através de uma pirâmide. Facilita a sua compreensão. Vamos lá. Na base dessa pirâmide, nós vamos ter as instituições de ensino, aquelas escolas que trabalham com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino técnico ou ainda com ensino superior. É aonde se efetiva o processo educacional e pedagógico no Brasil. Logo acima, nós teremos as diretorias de ensino ou secretarias de educação, que determinam toda a política de educação e fazem a gestão dela dentro do âmbito municipal, estadual ou ainda em distritos. Logo acima, nós temos a ação do Conselho Nacional de Educação. Esse conselho tem a função consultiva e deliberativa e muitas vezes traz determinações que deverão ser seguidas e observadas por toda essa estrutura abaixo. Ao topo de tudo isso, nós temos o MEC, o Ministério da Educação do Brasil, que define toda a política nacional, os programas que serão aplicados e desenvolvidos, formando assim a pirâmide da educação no Brasil. Você, secretário de escola, vai lidar muitas vezes com os órgãos educacionais. Por isso, é importante que você conheça o mínimo de legislação no Brasil. No topo dessa legislação, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, Lei 93/94 de 1996. Abaixo da Constituição é a lei mais importante no Brasil, que traz todo o marco que deve ser observado por toda a estrutura organizacional no Brasil. Abaixo dela, nós temos os DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, que vão definir os objetivos, metas e conteúdos que devem ser ministrados em cada um dos cursos no Brasil. Esses DCNs são complementados pelos PCNs, que não têm peso de lei, mas que podem propor alterações na estrutura pedagógica a ser alcançada. Além disso, nós temos aí o PNE, o Plano Nacional de Educação. Tem duração média de 10 anos e define os objetivos a serem alcançados ao longo desse ano. Lembre-se que a nossa Constituição, ela preza 3 pilares na educação: acesso, permanência e qualidade. O PNE estabelece estratégias, objetivos, metas a serem alcançadas nesse período de 10 anos dentro da educação, pensando nesses 3 pilares que eu te falei. É possível ainda buscar dentro da instituição o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Toda instituição de ensino, seja ela de educação básica, ensino técnico ou ensino superior, deve apresentar este programa para a sua regularização. O PPP traz todo um histórico da instituição, toda a fundamentação legal da sua prática e reúne os documentos de curso e também o regimento escolar, que será discutido daqui a pouco. É importante que esse PPP seja construído de maneira coletiva com toda a comunidade. E você, secretário escolar, tem papel essencial no processo de formação desse PPP, pois é lá que vai estar estabelecidas as formas de procedimento e gestão da secretaria onde você vai atuar, a forma que serão feitas as reclassificações de aluno, os procedimentos necessários para a matrícula, para a retenção, tudo isso que interfere diretamente na sua prática enquanto secretário de escola. É possível ainda que esse PPP tenha dentro dele o que nós chamamos de PPC, que será o Projeto Pedagógico de Curso, um recorte do PPP. O PPP, ele fala de toda a instituição. Já o PPC, ele vai falar especificamente de um curso. Quais são os objetivos,
quais são as matérias, qual a grade horária, qual a carga horária desse curso, quais são seus objetivos em cada uma das suas disciplinas, aquilo que nós chamamos de ementa pedagógica. E você, secretário, deve estar atento a isso. Sabe por quê? Porque ao final desse curso, você deverá emitir o histórico escolar desse aluno. Então você precisa saber quais são as disciplinas, qual o conteúdo e a carga horária que você vai colocar nesse documento, que é muito importante para a certificação desse aluno. E por fim, e não menos importante, nós temos o regimento escolar, aquele documento que doutrina, normatiza e disciplina toda a prática dentro do ambiente escolar, tanto para aluno como para funcionários e professores. É importante que o regimento escolar seja construído também de maneira coletiva, que ele possa ser dialogado com toda a sua comunidade e aplicado e cumprido na íntegra também. Esse documento ele precisa ser homologado por uma chefia superior, normalmente um supervisor de ensino, que vai verificar a sua legalidade e sintonia com o que é estabelecido lá em cima na LDB. Fique atento a todos esses documentos. A legislação educacional é fundamental para a consolidação de todos os processos e validade do seu trabalho enquanto secretário escolar. Já a sua relação com os órgãos governamentais é muito importante, pois ela valida todo o processo da instituição. Veja a responsabilidade que você tem. É importante entender a legislação e colocá-la em prática com esses órgãos governamentais. Para você que trabalha em uma instituição federal, deve se atentar ao Diário Oficial da União, que vai trazer todo o regulamento, novidades, leis que são úteis na sua prática. Se você trabalha em uma instituição estadual, atente-se à imprensa oficial do município. Se você for trabalhar em uma instituição atente-se então ao boletim oficial do município. Todos esses órgãos, eles trazem todo o regimento, novas legislações, programas, editais que são úteis na sua prática como profissional e também precisam ser atentos por parte da instituição. Outro órgão importante é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para você que trabalha em alguma instituição de educação básica, normalmente você vai lidar com esse órgão junto com o seu gestor, porque isso representa todo o dinheiro, a verba que vem para a sua instituição. Essa verba deve ser aplicada no desenvolvimento pedagógico dessa instituição. Ou seja, ela deve estar linkada diretamente ao atendimento para os alunos. O FNDE, ele exige a prestação de contas periódica e algumas vezes você, secretário, vai ser convidado a fazer parte deste processo. É importante que você se atente às notas fiscais, aos recibos e formate todo esse processo para que a sua instituição possa continuar a receber ainda esses recursos. Além disso, para receber recursos, anualmente a escola é obrigada a fazer o censo escolar, onde você vai apresentar o número de alunos, quantos funcionários existem em cada uma das etapas dessa instituição. E você, secretário, tem essa responsabilidade. É importante ter todos os dados validados e próximos de você, com uma organização impecável. Além da FNDE, nós temos ainda o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele vai trazer dados numéricos que podem auxiliar você a entender a sua realidade. Qual é a sua comunidade? Qual é o perfil dessa comunidade? Qual é o perfil de desenvolvimento socioeconômico local? Todas essas informações podem ser consultadas ali no site do IBGE. Seguindo a linha do IBGE, nós temos o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O INEP ele vai fazer a validação de toda a educação no Brasil. Um dos seus instrumentos se chama Prova Brasil, que é aplicada na educação fundamental. Já no ensino superior, nós temos o ENAD, enquanto isso, no ensino médio, nós temos o ENEM. Todas essas provas são validadas e construídas a partir do INEP, para que se possa fazer a medição,
a verificação da qualidade da educação que é ofertada. E eu tenho certeza que, enquanto secretário de escola, você se orgulhará muito se a sua instituição alcançar boas notas. E você tem importância nesse papel, regularizando e apresentando o número certo de alunos, cuidando do recebimento dessas provas, organizando o envio dessas provas para onde elas precisam ser encaminhadas. Você é importante nesse processo. Já no ensino superior, nós temos o CAPES e o CNPq, dois órgãos que vão estar focados no processo de graduação e ensino superior no Brasil. O foco principal deles vai existir na pós-graduação, ou seja, na especialização lato sensu, que é aquela pós-graduação que você executa num curto espaço de tempo, normalmente um ano e meio, e nós teremos também aí a especialização stricto sensu, ou seja, o mestrado e o doutorado. Nesses dois órgãos, CNPq e no CAPES, é possível encontrar a avaliação dos cursos, oferta de bolsas, como é que eu posso buscar o financiamento, linhas de pesquisa, eles organizam toda a estrutura acadêmica do Brasil. Como já dito anteriormente, o Ministério da Educação, MEC, ele tem função essencial e você pode consultar programas que a sua escola pode fazer a adesão. É preciso entrar na plataforma do MEC com frequência, lá no site, onde é hospedado a página do MEC, e ali consultar os programas que existem, todos os projetos que existem. Para você que trabalha em escola pública, por exemplo, você vai encontrar informações sobre o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, sobre PNAEC, que é um processo de informação e formação de professores. Você vai encontrar informações sobre alfabetização e todos os outros programas que a sua instituição pode fazer adesão. Percebe como você, secretário, é o ponto de elo e ligação entre esses órgãos oficiais e a sua instituição? Muitas vezes esse contato vai acontecer por e-mail, então fique atento ao e-mail da instituição, às linhas telefônicas e mantenha uma relação próxima com cada uma dessas instituições. Isso vai fazer a diferença no seu trabalho, ok? Deixo aqui para vocês algumas sugestões onde você pode aprofundar um pouco mais essa relação e o entendimento com esses órgãos oficiais. Saiba mais, conheça o site gestãoescolar.org.br. Dica de leitura: Planejamento, Gestão e Legislação Escolar, Geraldo José Santana, Editora Érica, 2014. Dica de vídeo: Entre os Muros da Escola, 2008. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre relacionamento com os órgãos educacionais. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.